Beleza? Professor Alex aqui de Geografia. Vamos para mais uma aula. Vamos trabalhar hoje, galera, Estados Unidos. A gente já está vindo de uma série aí que a gente está estudando sobre o momento, né, geopolítico pós-Segunda Guerra Mundial, a tensão do mundo bipolarizado. Vimos ali essa nova ordem mundial, o que seria, né, esse momento de mundo multipolarizado. É muito importante que vocês entendam todo esse contexto para a gente começar a falar de Estados Unidos agora. Se não está claro para vocês, voltem aí os vídeos, entende ali o que foi a Guerra Fria, o que foi o mundo pós-Guerra Fria, né? Ou seja, essa nova ordem mundial, para a gente começar a falar dessa potência em que vai ganhar mais notoriedade nesse momento, legal? Então vamos lá. Qual é o nosso objetivo aqui? Caracterizar os Estados Unidos como a maior potência econômica, militar e política do planeta. Vamos entender de que forma os Estados Unidos se tornou essa potência, tá? Depois, vamos caracterizar os Estados Unidos enquanto líder dessa geopolítica mundial, ou seja, faz muito sentido quando a gente fala daquele conceito de unimultipolaridade, né? Ainda que eu tenha diferentes centros capitalistas pelo mundo, os Estados Unidos continua sendo o único e o mais importante. Depois vamos entender ali o processo de regionalização dos Estados Unidos, né? Quais são as importantes regiões que existem dentro dos Estados Unidos para as atividades econômicas. Então vamos lá, falando aqui da expansão territorial dos Estados Unidos. A gente sabe que ele se constitui atualmente como a maior potência do planeta, né? Leva em consideração aí a maior economia, o que é uma coisa interessante, porque será que de fato os Estados Unidos ele tem a maior economia atualmente? Ainda hoje a gente pode se dizer que sim, né? Mas a gente já consegue observar um avanço muito forte aí da China, né? Talvez podendo ultrapassar a economia norte-americana, mas isso ainda vai demorar algum tempo, né? Alguns anos, não muito. Tá? Mas os Estados Unidos ainda assim conseguem concentrar ali o poder de maior economia, né? De maior potência mundial. No que tange também os aspectos militares, né? E tudo mais. Bom, quais são as vantagens então que o território oferece para ele se tornar essa grande potência, né? Então tá ali, os Estados Unidos é um país relativamente grande, né, em questão de extensão territorial. Ele é o terceiro mais populoso do mundo. Tá? Você encontra ali uma diversidade de recursos no subsolo, exatamente porque você tem uma grande variedade de estruturas geológicas, né? Você tem dobramentos modernos, que é ali o processo de formação de montanhas. Você tem os escudos cristalinos, que seriam aquelas unidades mais antigas, né, que veio sofrendo com o processo de erosão. E você tem as bacias sedimentares, que são unidades mais rebaixadas da superfície terrestre, onde você tem os sedimentos se concentrando ali. E o que é interessante é que essas unidades da bacia sedimentares e dos escudos cristalinos é onde você consegue extrair importantes recursos naturais. Tá? Além disso, você tem também dentro do território grandes reservas de carvão, né? Ali nos Apalaches, além do petróleo, né? Sobretudo ali na região do Texas e no Golfo do México. E você encontra também na Califórnia. Tá? Então veja, são importantes fontes de recursos minerais e que vão se constituir como importantes fontes para a geração de energia. Né? Sobretudo o carvão, que foi importante na primeira Revolução Industrial, e o petróleo dentro da segunda Revolução Industrial. Então só aí você já entende, né, que os Estados Unidos ele não vai depender. Né? Claro que se a gente for falar de petróleo, toda a demanda doméstica ali do petróleo que a gente tem não é suficiente para suprir, né, e custear todos os custos energéticos ali dos Estados Unidos. Ele precisa importar petróleo. Né? Mas só o fato dele já ter esses recursos dentro do seu território e ele explora e utiliza, né, já é um pontapé inicial. Bom, além disso, você tem aí uma grande variedade climática, né? Ou seja, diferentes climas dentro do território dos Estados Unidos, que vai possibilitar também diferentes formas de cultivo. Então você consegue ter uma diversidade aí. Depois, a presença de solos férteis, né? Isso tudo devido à própria topografia, que é bastante favorável aí às produções agrícolas, tá? Como é o caso que a gente vai ver daqui a pouco das planícies centrais.
Além disso, galera, o que vai favorecer para que os Estados Unidos se torne essa grande potência, né, é uma expressão utilizada durante a Guerra Fria, que foi o American Way of Life, né, ou seja, o estilo de vida americano. Né? Quem é que não quer ter esse estilo de vida americano? E isso tudo vai ficar muito fluente durante esse período de tensão para combater o avanço comunista no mundo. Sendo que, associado, né, a esse estilo de vida americano, vem também a sociedade de consumo. Né? Ou seja, é o primeiro momento em que você vai dar maior poder de compra para a população. Claro que isso é uma lógica do próprio capitalismo. Né? O capitalismo ele te induz a cada vez mais comprar. Então, esse estilo de vida americano reflete exatamente as sociedades norte-americanas que tem como grande característica essa sociedade de consumo. Tá? Outra coisa foi o Destino Manifesto. O Destino Manifesto, né, foi uma teoria que estaria ligado às próprias crenças. Né? Ou seja, os Estados Unidos, devido às suas crenças, né, deveria ser escolhida como a maior potência mundial. Né? Ou seja, Deus escolheu os Estados Unidos para ser a maior potência mundial. E muito desse discurso foi se replicando, né? Foi se reproduzindo ao longo dos discursos dos presidentes em que obtiveram aí a frente da administração, né, dos Estados Unidos. Pois tanto que é algo muito emblemático, né? Até hoje, dentro dos discursos dos líderes, né, norte-americanos, dizendo que Deus abençoe a América. Né? É exatamente nesse sentido. Bom, sobre o processo de expansão industrial, né? A gente começa a ver aí que os Estados Unidos ele vai ter uma certa autonomia, né, em relação à sua metrópole, e isso vai favorecer que ele tenha um processo de acumulação de capitais, né? Ou seja, as colônias elas começam a se enriquecer também. Tá? Outro momento que vai marcar essa expansão seria a Guerra de Secessão. Né? Essa guerra, também conhecida ali como Guerra Civil Norte-Americana, que seria a guerra do Norte contra o Sul, né? Ou seja, as colônias do Norte contra as colônias do Sul, ela vai se constituir ali como um embate para o próprio desenvolvimento industrial. Até porque elas possuíam características diferentes. Né? Enquanto as colônias do Sul utilizavam ali um modelo, né, mais voltado para uma concentração fundiária, mais voltado para a utilização de mão de obra escrava, as colônias do Norte elas já estavam ali numa dinâmica de se industrializar. Né? Sendo que a gente vai ter o fim dessa guerra com a derrota das colônias do Sul, o que vai favorecer, né, um modelo industrial para os Estados Unidos. Né? Até porque, com a derrota da colônia do Sul, você também põe fim ao modelo de escravidão que estava se baseando ali na ideia do plantation, né? Ou seja, grande monocultor, né? A utilização de um produto só, e isso tudo vai se constituir como um inibidor para o desenvolvimento industrial. Porém, né, com essa guerra chegando ao fim, as colônias do Sul foram derrotadas, o que possibilitou aí um avanço no aspecto industrial norte-americano. Tá? Outro ponto que vai contribuir para essa expansão industrial são as guerras mundiais. Né? Os Estados Unidos ele vai se favorecer bastante no período das guerras mundiais, tanto na primeira como na segunda. Né? Até porque ele vai ser um país em que vai fornecer material para as potências que estavam ali se degladiando, né, que estavam entrando em conflito. Então vai ser um momento essencial para que a indústria ligada à indústria bélica, ligada a transporte, né, a própria comunicação também vai ter um avanço dentro dos Estados Unidos. Então olha como a gente já está começando a falar aqui de um momento, né, de marcos que vão ser fundamentais para a gente entender como que os Estados Unidos ele hoje se torna essa grande potência mundial. Tá? Outro ponto é a implementação do modelo fordista. E aí não sei se vocês estão recordados do modelo fordista, né? Mas o modelo ele vai surgir, né, para unificar a produção, para aumentar a produtividade dentro das indústrias. Tá? E como que seria esse aumento? Né? Seria unificar, padronizar um produto. Né? E aí, veja, grande característica do modelo fordista é a linha de montagem. Né?
que seria essa linha de montagem? É você ter um produto apenas e isso iria passando pelas esteiras rolantes e cada trabalhador ele seria responsável por estar adicionando ali uma peça dentro desse produto para formar ali o produto final, tá? Então isso estaria acelerando o meu processo de produção. Legal? Outro fato importante dentro do modelo fordista se refere ali ao conceito de alienação, né? E aí eu lembro daquele filme clássico do Charlie Chaplin, em que a ideia seria que o trabalhador ele não precisasse pensar, ele apenas precisasse trabalhar, né? Botar as mãos na massa. E aí essa ideia de o trabalhador estar ali afiado no trabalho, né? Completamente alienado, voltado para o trabalho, cria-se então uma espécie de robô. Né? O trabalhador nada mais é do que um ser não pensante, apenas atuante. Tá? Enfim, então esse modelo fordista ele vai contribuir muito para que a produção industrial norte-americana ela tenha um avanço. Tá? E aí vai se destacar dentro das indústrias norte-americanas as indústrias voltadas ali para o setor de tecnologia, de transporte e de comunicação. Tá? Outro ponto muito importante, né, para que as empresas norte-americanas ganhem um grande destaque no mundo na verdade, é o papel das empresas multinacionais. Né? E isso vai favorecendo cada vez mais que a economia norte-americana ganhe destaque, ganhe força no cenário mundial. Por quê? Qual é o papel das multinacionais? É simples, né? A gente já chegou a falar delas aqui. É só você pensar no McDonald's. Né? O McDonald's é uma empresa norte-americana em que ela está espalhada pelo mundo. Ela não é uma empresa brasileira, ela é uma empresa de outra nacionalidade. Logo, ela é uma empresa multinacional, né, ou transnacional. Essa ideia, né, de empresa multinacional e transnacional, ela vem muito acompanhada daquele modelo neoliberal, né, que vai se instalar ali no pós-Guerra Fria dentro do ambiente da globalização. Tá? Ou seja, a globalização vai propiciar esse modelo econômico do neoliberalismo, que vai vir com a diminuição da participação do Estado, que vai vir ali com a menor, né, intervenção estatal. Consequentemente, você vai abrir a economia para o capital estrangeiro. E no momento que você abre a economia para o capital estrangeiro, vêm as privatizações e vêm também as empresas multinacionais. Então, nesse momento, as empresas norte-americanas elas vão se favorecer bastante. Falando um pouquinho do processo de regionalização, né, dos Estados Unidos, a gente destaca aí a região do Cinturão Industrial, conhecida aí como Manufacturing Belts. Né? É uma região que está localizada ali entre os Grandes Lagos e o litoral do Oceano Atlântico. Tá? É responsável ali por cerca de 40% da produção industrial. Tá? Além disso, você tem uma grande força de mão de obra, né, do total norte-americana. Se destaca ali pela região mais populosa, né, importantes cidades estão localizadas ali, e aí a gente destaca a megalópole, né, de Boston. E aí qual é a ideia de megalópole? Né? É você juntar importantes metrópoles. E aí a gente pode citar aqui, né, as metrópoles de Washington, de Baltimore, Filadélfia, Nova York, Boston. Né? Vocês podem observar aí ao longo do mapa. Então, toda essa expansão da área urbana vai constituir essa megalópole de Boston. Tá? E aí, o que vai explicar a ocorrência desse processo de regionalização desse cinturão industrial? Né? Algumas concentrações, né? Alguns fatores, que são os próprios recursos minerais, né? Destaque aí para o carvão e para o ferro. Você tem uma mão de obra que é qualificada, então isso já vai explicar muito, né, da produção que a gente tem ali, inclusive da própria mão de obra empregada. A produção de energia, né, um destaque para as hidrelétricas, aquela geração de energia pela água, né, pela força da cinética da água, e as termoelétricas, né, que de certa forma é uma energia de baixo custo, de implementação de baixo custo. A própria manutenção também tem um custo muito baixo, porém é uma energia bastante poluidora. Tá? E o transporte, né, a rede de transporte. E aí a gente vai ter uma rede do rodoferroviário, né, que seria o rodoviário interligado com o ferroviário, um transporte aéreo e um transporte por hidrovias, né, na região ali dos Grandes Lagos. Então, tudo isso vai favorecer, né, são fatores que vão contribuir para essa região de cinturão industrial. Agora,
é uma região que passa também por um processo de desconcentração industrial, né? Como o mundo todo passa. E aí qual é a ideia da desconcentração industrial? É você buscar regiões que ofereçam melhores fatores locacionais, né? Ou seja, vantagens, né? E aí que vantagens seriam essas? Mão de obra mais barata, né? Preço do solo mais barato, custo do transporte mais barato, né? Custo de infraestrutura mais barata. Então, tudo isso, né, são fatores que vão favorecer para que aquela indústria que está lá na grande metrópole, lá no grande centro urbano, ela venha ali a se localizar em outras regiões que ofereçam melhores vantagens. Tá? E aí a gente destaca aqui, dentro desse processo de descentralização, a região de Frost Belt, ou também conhecida ali como Rust Belt, né? Que são regiões que estão passando por esse processo de desconcentração, né? E aí com destaque ali para as indústrias que estão migrando, né, para o sul e o oeste do país. Legal? Depois a gente tem quem? A região das planícies centrais, né? Que são regiões ali agrícolas, né? É a principal área agrícola dos Estados Unidos. E aí a gente dá um destaque para a produção de cereal, que os Estados Unidos ele é o maior produtor de cereal do mundo. Tá? E aí observem no mapa a variedade de produtos que a gente tem dentro do território, né? Exatamente ali pelas condições de solo e pelas variedades climáticas também. A agricultura dos Estados Unidos ela vai se caracterizar por ser mecanizada. O que seria agricultura mecanizada? Né? Seria aquela agricultura em que usa, né, implementa ali tratores, semente geneticamente modificada, ou seja, todo um processo de tecnologia, né, voltada ali para aumentar a produção da agricultura. Tá? Claro que isso causa um grande problema, né, que é o próprio desemprego, né, o desemprego estrutural. Tá? E aí os pequenos camponeses, né, os trabalhadores rurais, eles não vão ter vez dentro dessa agricultura mecanizada. E aí eles vão se deslocar ali em direção às cidades em busca de melhores empregos, o que vai se criar um grande problema, né, para as cidades. Exatamente por toda essa migração que a gente vai chamar de êxodo rural. Tá? A gente encontra também as bases do BELTS, né? O BELTS, que são ali os cinturões. Né? O que seriam esses cinturões? Né? Seriam áreas em que a gente só tem um produto sendo produzido ali dentro daquela região. Tá? Além disso, as planícies centrais a gente vai encontrar também a agricultura consorciada. O que seria a agricultura consorciada? Né? Seria um tipo de produção em que ela tem uma alternância por período, né? Uma alternância sazonal. Tudo isso para não desgastar o solo. Tá? Então, por exemplo, durante o período do verão, que é um período mais úmido, eu vou produzir, né, um produto em que precisa mais ali de água. Tá? Chegando no período do inverno, eu não vou precisar esgotar esse solo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estar fazendo uma outra produção para dar tempo daquele solo se recuperar, né? Mas, ao mesmo tempo, eu continuo produzindo. Então, olha como eu não vou perder, né? Não vou ter prejuízo aí no meu processo produtivo. Consequentemente, quando chegar o outro período novamente, eu vou ter condições ali de produzir ele, porque o solo já vai ter se recuperado. Legal? Falando um pouquinho agora aí dessas regiões de Sunbelt, né? No sul, a gente encontra ali o menor desenvolvimento. Porém, né, é possível verificar uma expansão ligada ali ao setor petroquímico, né? Que seria ali o setor que vai se beneficiar do petróleo, que está ali na região do Texas e no Golfo também. Além disso, é possível encontrar também indústrias de alta tecnologia e turismo, né? Sobretudo ali na área da Califórnia. Já no meio norte, é uma região que a gente encontra baixa densidade demográfica, ou seja, a população ela não está muito presente dentro dessa região, até porque você tem ali um clima que é seco e você tem o domínio da pecuária, né? Ou seja, todas essas áreas elas vão estar voltadas para a criação de animais, por isso que você tem uma baixa densidade demográfica, né? Já essa pecuária ela tem uma característica que é o que a gente vai chamar ali de ranch builds, né? Que são os ranchos, né? Ou seja, que são áreas em que tem a produção de animais. Já a agricultura dentro do meio norte, ela é realizada
pelo Dream Farming, né? Além do próprio subsídio do governo. Mas o que seria esse Dream Farming, né? Seria ali a utilização de tratores, né? Que vão estar removendo o solo, consequentemente trazendo a fertilidade que está lá no subsolo para a própria superfície. Então, vai possibilitar ali uma agricultura mais eficiente. Tá? Já na costa oeste, a gente tem aí uma área que mais cresce, né, do país, justamente pelo destaque da Califórnia, onde você tem ali uma importante quantidade de empresas ligadas à indústria da alta tecnologia, né? Vale ressaltar que ali está localizado o Vale do Silício, né? O que é o Vale do Silício, né? Uma região, é um tecnopolo. O que seria um tecnopolo? Seria uma indústria, né? Ou melhor, uma região repleta de indústrias de alta tecnologia em que produz tecnologia. Não simplesmente utiliza, é uma região que produz tecnologia. E claro, né, produção de tecnologia em alto nível, tá, em alta sofisticação. A gente tem como destaque aí Motorola, né, e além do mais você também aí produz tecnologia voltada, né, para materiais bélicos. Então é uma importante região para o país, sobretudo para a economia. Então, a esse momento atual dos Estados Unidos, a gente ainda pode considerar ele sendo a maior potência do planeta, tá? Dentro dessa ideia de nova ordem mundial, né? Momento ali pós-Guerra Fria. No campo econômico, a gente pode considerar também que a economia dos Estados Unidos é a primeira e talvez a mais importante do mundo, ainda que a gente tenha acompanhado um crescimento aí da China, mas a China ainda não ultrapassou os Estados Unidos. E isso vai reforçando o argumento ali da multipolaridade, ou seja, diferentes polos, né, econômicos espalhados pelo mundo, mas ainda também reforça a ideia da unimultipolaridade, né, que coloca os Estados Unidos ali como o principal e mais importante. Verifica-se também dentro dos Estados Unidos o maior PIB, tá? Ou seja, é a maior área de produção e a maior riqueza você encontra ali dentro. Essa aproximação com a China pode estar ameaçando essa riqueza dos Estados Unidos, como a gente já falou aí, e talvez até superando a economia norte-americana. Tá? Vem passando por um processo de descentralização produtiva. O que seria isso? Né? As indústrias elas estão saindo dos Estados Unidos, a cadeia produtiva está saindo dos Estados Unidos e buscando países, né, que ofertam ali melhores condições. Lembra lá dos fatores locacionais? Exatamente. Só você pensar, por exemplo, na bola da Nike. Né? A Nike é uma empresa norte-americana, mas as bolas elas são produzidas dentro dos Estados Unidos? Não, elas são produzidas em regiões, né, sobretudo no Sudeste Asiático, em que está oferecendo ali melhores condições, sobretudo uma mão de obra mais barata. Tá? A gente tem um destaque nos Estados Unidos para a produção tecnológica, sobretudo ali ligado ao setor da informática, e aí vale ressaltar e relembrar o Vale do Silício. Se constitui também como o maior exportador agrícola, e aí a gente falou ali, né, dos cereais e uma variedade de produtos também. E aí, recentemente, né, vamos colocar assim, faz bastante tempo já, na verdade, em 2008 a gente teve uma crise. Né? Uma crise muito parecida ali com a que a gente teve na década de 70 com a crise do petróleo. Contudo, em 2008, essa crise ela se deu dentro do setor do mercado imobiliário. Tá? Mas ainda que foi uma crise que atingiu os Estados Unidos e os países centrais. Tá? Mas ainda que os Estados Unidos passou por essa crise, né, enfrentou essa crise, e isso de fato alterou a economia norte-americana, mas não chegou a criar um colapso. Tá? Por isso que os países dependentes ali da economia norte-americana talvez não sentisse tanto assim. Mas ainda que tivesse enfrentado essa crise, os Estados Unidos ainda assim conseguem se manter na liderança econômica, enfim, militar também do mundo. Legal? Bom, galera, finalizamos por aqui. Tamo junto. Até a próxima.